A sociedade clama por transparência e transparência é justamente a pauta de hoje aqui no CONAS TV, com o diretor da Transparência Internacional no Brasil, Bruno Brandão. Bruno, então vamos começar falando sobre o nosso tema central, transparência. Eu gostaria que você apresentasse a instituição para quem nos assiste. Claro. Primeiro, antes de tudo, é um prazer participar do encontro do CONAS e também essa entrevista à TV CONAS. A Transparência Internacional é hoje a principal entidade no mundo dedicada à luta contra a corrupção. Ela tem presença em 110 países e foi fundada há aproximadamente 30 anos. Ela foi fundada por um alemão chamado Peter Eigen, que era funcionário do Banco Mundial. Ele era muito frustrado com a experiência que ele teve, com a ajuda ao desenvolvimento na África, que era o foco dele na época, que aquele recurso chegava aos países africanos da cooperação internacional e não gerava qualquer resultado de progresso econômico, progresso social. Ele, na verdade, ia direto para os ralos da corrupção, enriquecer famílias de tiranos, ditaduras locais, mas a população mesmo nem via a cor do dinheiro e resultado nenhum. E naquela época era um grande tabu tratar do tema da corrupção dentro do Banco Mundial, assim como outras instituições, organismos internacionais. Estamos falando do início dos anos 80, meados dos anos 80. O Peter conta que naquela época, dentro do Banco Mundial, a palavra corrupção nem podia aparecer dentro dos relatórios. Ele chamava The C Word, a palavra que começa com C. Era um tabu imenso. Então, muito frustrado com isso, ele deixou a instituição, saiu do Banco Mundial e fundou em Berlim, em 1993, a Transparência Internacional. E o objetivo inicial era organizar as comunidades, a sociedade daqueles países que recebiam aquele recurso, para que eles tomassem conta, que eles soubessem que aquele dinheiro tinha um objetivo de beneficiá-los e se organizassem para tomar conta do que era deles. E o trabalho deu muito certo e aquilo começou a ser percebido pelos próprios investidores, o Banco Mundial, a ONU e outras agências de cooperação, como um valor agregado, porque o investidor ali era, na verdade, o pagador de impostos dos países doadores. E aquele recurso passou a, de fato, gerar mais resultado. E aí, depois, o Banco Mundial e esses organismos passaram a ser parceiros dessas iniciativas e trouxeram o tema da corrupção para dentro do banco. Então foi uma mudança também cultural, institucional importante no âmbito da cooperação internacional. Deu muito certo, se expandiu o mundo afora e hoje essa presença em 110 países. Recentemente nós reabrimos um escritório no Brasil, nós tínhamos há algum tempo, mas há 3 anos e meio oficialmente nós restabelecemos essa presença no país. Há pouco nós conversávamos aqui e antes não podia nem falar em cultura de integridade e transformar a sociedade nesse sentido da transparência. Isso está mudando? Olha, eu não tenho a menor dúvida que no Brasil isso tem mudado muito. Eu acho que mundo afora tem um avanço nessa pauta, mas o Brasil é um ponto fora da curva. Eu posso dizer isso com segurança a partir da perspectiva de uma organização que vê o problema e a reação em 110 países. Eu posso dizer que a situação do Brasil que ocorreu nos últimos 5 anos não existe paralelo. O único paralelo talvez foi a Operação Mãos Limpas na Itália, mas todo esse fenômeno da Lava Jato, tudo isso chamou a atenção do mundo, como que o Brasil avançou e decidiu colocar esse tema como prioritário, um desafio prioritário do país. Claro que houve acertos, houve erros, isso é um aprendizado, é um tema complexo, mas é sem dúvida um tema que chamou a atenção do mundo, como que o Brasil começou a produzir resultados e quebrar com o histórico de impunidade que prevalecia no nosso país. Mas talvez mais importante que tudo isso seja a mudança de mentalidade da nossa sociedade. A Lava Jato ela não surgiu do vácuo, ela surgiu de aprimoramento institucional, aprimoramento legal e um aprimoramento social. E ela reforçou ainda mais essa sensibilidade da população brasileira sobre o tema da corrupção. Todas as nossas pesquisas mostram que o Brasil hoje está nos primeiros lugares da população mais consciente sobre o problema da corrupção e, mais importante, sobre a sua capacidade de fazer a diferença. É uma oportunidade que nós temos de canalizar isso para mudanças duradouras. E essa mudança, Bruno, ela começa dentro de cada um?
Eu acho que começa dentro de cada um como uma percepção do problema, que aquilo é ruim. Às vezes é bom, numa ocasião, você paga uma propina para o guarda, se livra de um problema momentâneo. Mas qual é o problema de você ter uma polícia corrupta? É um problema muito maior, um problema para a sociedade, para você mesmo em outra ocasião, isso vai lhe custar caro. E as empresas perceberam, algumas ganharam benefícios através de propina, mas a economia não tem infraestrutura adequada, não tem fluxo de capitais adequados, não tem previsibilidade, o ambiente de negócio fica muito ruim. A política, às vezes eu fazer um caixa 2, uma doação a uma empresa para um candidato, eu me beneficio. Mas qual é o dano para a democracia? A gente tem um sistema político corrupto, o dano é sempre muito maior do que o benefício ocasional, individual, que o corrupto pode ter. Então a mudança começa assim, na cabeça de cada um, do cidadão, do empresário, na relação com o Estado. E eu acho que isso é que tem mudado muito no Brasil. Se nós fizermos a pergunta hoje para um brasileiro, melhor dizendo, há 6 anos, antes de todo esse fenômeno da Lava Jato, será que fulano de tal, ex-presidente ou presidente ou grande empresário, quando que esse pessoal vai pagar pelo que fez, vai ser responsabilizado? Era uma piada, as pessoas iam rir, né, se nós tentássemos antecipar tudo o que aconteceu. Hoje as pessoas já esperam, a hora desse ainda vai chegar. Elas esperam, a percepção da impunidade mudou muito. E isso é que eu acredito que é uma mudança duradoura. A gente viu isso inclusive com relação aos acordos de leniência, né? Bruno, de forma assim pragmática, quais são os projetos que acontecem aqui hoje que você acha que vale a pena a gente ressaltar? Sim, principalmente no âmbito do controle interno, gostaria de ressaltar também a importância da colaboração entre as autoridades públicas e a sociedade civil. Hoje existe uma incompreensão muito grande, às vezes até uma hostilidade contra a sociedade civil, contra as ONGs, e a militância, o ativismo, etc. É claro que existem ONGs ruins, incompetentes, pouco profissionais ou até corruptas. Isso existe como qualquer setor e elas devem responder por isso. Mas a visão não pode ser generalista. Nós temos muito a colaborar, boas organizações que realizam um controle social onde ninguém chega, ali no município, na escola. É o cidadão que pode ser a mão longa da autoridade pública, o olhar mais próximo do problema. Então o controle interno, o CONASSE, ele deve ser parceiro dessas iniciativas. E a Transparência Internacional, sendo uma organização da sociedade civil, com mais escala, mais história, talvez mais capacidade institucional, nós viemos para somar para o desenvolvimento de programas estaduais de integridade. Nós assinamos acordo de cooperação nessa etapa inicial com 7 governadores em 7 estados, que são a primeira etapa, e depois isso vai se expandir para os próximos estados e para as capitais. Levamos 30 representantes desses estados no ano passado para Copenhague, ficaram 2 semanas lá trabalhando juntos com autoridades especialistas dinamarqueses da Transparência Internacional e entre eles grandes profissionais, especialistas, desenvolvendo o que seriam esses programas estaduais de integridade, que agora devem começar a ser implementados. Dentre esses projetos que você está falando, começar nos municípios é o caminho para que a gente consiga uma transparência efetiva? Olha, lutar contra a corrupção na base é muito estratégico por algumas razões, seja no estado ou no município, nos níveis subnacionais, porque talvez por 3 razões principais. A primeira delas, e talvez a mais importante, é que ali a corrupção ela afeta mais diretamente o dia a dia do cidadão, o cotidiano, é na provisão dos serviços públicos básicos. O cidadão vive no município e é ali que o problema da corrupção ele realmente se torna mais tangível. Para conseguir um serviço de saúde adequado, transporte, vaga na escola, as competências dos estados e dos municípios são muito importantes ali no cotidiano do cidadão, e a corrupção ali afeta realmente de maneira muito concreta. Segundo ponto é a disparidade que ainda existe de capacidade institucional de controle, seja interno ou externo, ou até social, imprensa, no nível nacional, nos órgãos federais, e a distância que existe dos órgãos estaduais e municipais. Ainda tem muito a apoiar, muitos desafios, muitas dificuldades a serem superadas. E terceiro ponto, lutando contra a corrupção na base, na raiz, nós atacamos a grande corrupção no topo.
todo grande esquema de corrupção, nacional ou até internacional, ele tem a base fincada no local. Um grande esquema pode ser ali dominando prefeituras que são currais eleitorais para reproduzir o poder de um político. Esquema de lavagem de dinheiro local, envolvendo supermercados, operadores de transporte de valores. Isso tudo está ali no local. Então, ao lutar contra a corrupção na base, nós vamos minando os pilares de sustentação da grande corrupção no topo. Então, por isso, muito fundamental esse combate à corrupção local. Neste processo da transparência, nós não podemos também ignorar a tecnologia como uma ferramenta auxiliar. Quais são os projetos e a atuação nesse sentido que vai acontecer e devolver para o Brasil essa transparência que a gente tanto precisa? Esse é um fator muito importante e é uma das razões pelas quais nós escolhemos como parceiro o governo dinamarquês para esse programa de apoio aos estados. A Dinamarca, de acordo com o Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional, ela é historicamente um primeiro ou segundo lugar como o país menos corrupto do mundo, ou menos percebido como corrupto. Além disso, além de ser o país menos corrupto do mundo, de acordo com o Índice de Percepção, é também, junto com a Estônia, o país que tem um governo mais digitalizado. E nós pensamos que o combate à corrupção ele deve vir aliado com ganho de eficiência. O combate à corrupção não pode significar mais só entraves à gestão pública ou a fazer negócios, não é colocar controle sobre controle sobre controle. Nós temos que ter soluções inteligentes, que usem tecnologia, que possam ao mesmo tempo ampliar a eficiência da gestão pública e ampliar a transparência, o controle e o combate à corrupção. E essas soluções são possíveis, existem boas experiências internacionais que nós podemos e estamos trazendo para o país e o próprio Brasil já tem desenvolvido soluções muito interessantes para usar a tecnologia como uma solução de ganho de eficiência e gestão e aumento do controle da corrupção. Você tocou muito nesse assunto aqui, a gente não pode ignorar. Cultura da transparência. Explica, por favor, para quem nos assiste, que cultura é essa? Exato, essa é uma discussão muito recorrente no ambiente do combate à corrupção, a questão cultural. É fato que existe um elemento primordial que é o comportamento das pessoas no dia a dia. A pequena corrupção, a tolerância com respeito à corrupção. Isso é uma questão que muitas vezes é confundida com a cultura. Nós temos que tomar muito cuidado. Fato é que nós precisamos gerar, sim, um valor compartilhado, um consenso social sobre o valor da integridade. Isso tem que entrar no comportamento, no entendimento das pessoas. O que nós temos que tomar cuidado é não dizer que a corrupção está na cultura do brasileiro, que quase como se estivesse no nosso DNA. Ou que a cultura da integridade é a cultura do europeu. Isso, na verdade, não é verdade, porque o europeu, quando ele é muito correto no seu contexto, muitas vezes, quando uma empresa europeia, norte-americana, opera num ambiente de corrupção, ela dança conforme a música. Então não adianta pensar que eles têm a integridade no DNA e nós temos a corrupção no DNA. Não é isso. Nós temos que criar contextos, sistemas que favoreçam o comportamento das pessoas, o entendimento do valor da integridade. E as pessoas mudam muito mais rápido do que nós imaginamos. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem o modal novo de transporte, que é o VLT, aquele bondinho moderno. Ali não existe catraca. Igual muitos modelos de transporte europeus, nas capitais europeias, ali não tem catraca e não tem um controle sistemático de quem pagou e quem não pagou. O nível de evasão naquele sistema é menor do que muitas capitais europeias no Rio de Janeiro. O carioca paga mais, mesmo sem ser vigiado, do que muitas capitais europeias. Agora, isso quer dizer o quê? Naquele ambiente em que ele tem um serviço de transporte organizado, moderno, com um ambiente ali que reflete, né, a ordem, o poder público presente, um serviço de qualidade, ele assume um comportamento. Quando ele está em outro modal, por exemplo, aqueles trens antigos do subúrbio, etc., é outro comportamento, um comportamento muito mais desordeiro, desonesto. E quando você coloca um ambiente de ordem, de honestidade e de confiança,
as pessoas mudam de comportamento, né? Então nós temos que privilegiar um comportamento que reconheça o valor da integridade e não pensar que está na nossa cultura quase determinista, fatalista, nós vamos ser sempre corruptos e eles honestos. Não existe isso, né? Então, diante de tudo isso que nós conversamos, nós podemos dizer que a gente precisa acreditar para que o processo se torne eficaz? Nós temos que acreditar na nossa capacidade de transformar essa realidade. E nisso eu vou dar um dado que para mim é o que nos traz mais esperança. E é que é muito importante nós usarmos como o nosso maior ativo para a transformação. Nós temos uma pesquisa que chama Barômetro Global da Corrupção, que é a maior pesquisa de opinião e experiência das pessoas mundo afora com a corrupção. Essa pesquisa, a edição de 2016, uma das perguntas era se o cidadão acreditava que ele poderia fazer a diferença individualmente na luta contra a corrupção. No Brasil, os entrevistados que responderam sim, foi 83% dos entrevistados brasileiros falaram que sim, acreditam na sua capacidade de fazer a diferença. Esse valor, depois nós compilamos toda a amostra global de 77 países, foi o mais alto no mundo. Talvez hoje o brasileiro seja a população mais consciente do seu papel e da sua capacidade de fazer a diferença na luta contra a corrupção. Isso nos dá uma esperança enorme de transformação e transformação duradoura. Agora, a gente tem que tomar cuidado para que essa força transformadora, esse voluntarismo da sociedade brasileira em lutar contra a corrupção não se desvie para soluções populistas e autoritárias. Ela tem que ir pela via democrática, usar essa força da população brasileira pela via democrática para construir um país mais íntegro, com menos corrupção. Para finalizarmos, vou começar uma frase e você conclui, pode ser? Nós queremos mudar a forma demonizada de se perceber o controle. Temos que mudar o desentendimento entre o controlado e o controlador. Mais entendimento, menos desentendimento.